Tell me why everybody wants to fight. Oh, 'cause we're a long way from paradise. You might be strong enough, you might be rich enough, you might be blind enough to push it all aside. No matter what you do, it keeps coming back to me and you. Give a little bit of love and you get it back. Give a little bit of pain, caught in a trap. Every little thing that you say or do, give a little bit of love and it'll come back to you. Olá pessoal, vamos novamente com mais um vídeo aqui do Semente de Luz e hoje trataremos do assunto dividendos morais e equilíbrio. Dividendos morais é o resultado de toda ação que nós praticamos, né? A cada ação que nós realizamos existe um resultado, existe um produto, uma consequência. E essa consequência pode ser positiva ou negativa, de acordo com a natureza das nossas ações, conforme já vimos em vídeos anteriores. Então, toda ação produz resultados, e todos os resultados produzem dividendos, né, ou juros. Cada um é como se fosse uma aplicação financeira. Tudo que você investir na sua reencarnação retornará para você, na forma de juros ou dividendos. A árvore boa rende bons dividendos, a árvore má acumula dividendos negativos. Para efeito didático, entendamos que bons dividendos são um retorno positivo das nossas ações positivas, e os dividendos negativos são um retorno negativo das nossas más ações. Temos como adversários dos bons dividendos a inércia, a omissão, a indiferença para com o bem que deveria ser praticado e não foi. Então a estagnação, né, a paralisia do indivíduo diante da sua vida em relação a tudo aquilo que ele poderia contribuir em favor de alguém, em favor do próximo, em favor de algum grupo, de alguma destinação humana. Essa inércia, por mais neutra que possa parecer, na verdade ela tem um custo, e é um custo alto, porque ela gera dividendos negativos sem que nós percebamos. Então, é muito importante que tenhamos consciência e ciência, né, de que nós temos que tomar um lado. O neutro não existe e nunca existirá. Ou você trabalha em favor do bem ou você trabalha em favor do mal. Em cima do muro não existe. A neutralidade não existe. O neutro é a favor do mal. Se você permanece neutro, se você permanece inerte na atividade do bem, da prática da caridade, no auxílio aos irmãos, seja de que forma for, através de qualquer religião, qualquer casa religiosa, isso vai definir os seus dividendos, né, os seus retornos. Caso você fique inerte, fique omisso, né, fique confortavelmente instalado no seu sofá, sem que você perceba, a sua conta espiritual vai ficando negativa aos pouquinhos e de repente, qual a nossa surpresa, e nos depararmos com um saldo enormemente negativo, no qual temos que solucionar, né? E o equilíbrio? O equilíbrio trabalha em nosso passado, presente e futuro. É uma ferramenta que, em sendo utilizada em conjunto com nossa inteligência e consciência, nos trará dividendos morais, ou, na sua ausência, nos trará acúmulos de juros kármicos ou dividendos negativos. Então, o equilíbrio é aquela ferramenta que você desenvolve, que você já tem, mas você desenvolve, você adquire uma versão dela mais melhorada através do estudo do cristianismo e do espiritismo.
E com ela você consegue se livrar de várias situações que gerariam dívidas kármicas, né? Dívidas de reencarnações passadas ou até mesmo presentes. O equilíbrio ele impede que nós erramos muito. O equilíbrio nos mantém num caminho seguro, num caminho correto, no caminho certo, né? Atuar com equilíbrio nos traz muita segurança em vários aspectos, seja no dia a dia, no nosso cotidiano, ou seja nas nossas projeções futuras, sejam materiais ou espirituais. O equilíbrio impede que acumulemos prejuízo, né? E o equilíbrio permite que nós cada vez mais tenhamos um rendimento positivo em relação ao dividendo moral. Os adversários do equilíbrio são a impaciência, a intolerância, a ansiedade, o egoísmo, a vaidade e toda e qualquer tendência instintiva primitiva. Tudo aquilo que é instintivo costuma ser rápido, então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que aquela regra de ouro é muito importante, né? Na hora do aperto, da raiva, daquela decisão difícil, não tenha tanta pressa, né? Dentro do possível, não tenha aquela pressa exagerada. Pressa é velocidade, e velocidade você tem menos recursos para poder tomar uma decisão mais consciente. Então a impaciência, a intolerância, a ansiedade dão muita velocidade nas suas decisões e aí você perde o equilíbrio. O egoísmo ele confunde, né? Ele confunde você sobre os reais ganhos que você pode ter na questão espiritual. O egoísmo tenta te ludibriar, tentando te convencer de que se você agir de forma muito egoística nesse momento, naquela ocasião, naquele evento, você vai ter um lucro certo e líquido. Na verdade, não necessariamente. Na verdade, o egoísmo ele vai subtrair o equilíbrio da sua decisão e você pode decidir de uma forma tendenciosa a um instinto primitivo chamado egoísmo, né? E deixar de promover o bem, deixar de promover a justiça, deixar de promover a equidade, deixar de promover algo positivo, que poderia ser positivo e que se você deixar o egoísmo tomar as rédeas das suas decisões, você acaba sendo um constante desastroso, né, nas consequências das suas ações. E a vaidade também, ela subtrai profundamente o equilíbrio, porque você começa a dosar valores que não existem. Um exemplo claro disso, e a culpa é nossa, é a classe artística, né? Muitos de nós, né, idolatram artistas, cantores, etc. E isso vai injetando vaidade na mente, no espírito deles. E por isso que é tão comum, né, vê-los de forma tão triste se perderem no meio do caminho, né, através de decisões equivocadas, de uso de drogas ou qualquer outra substância que diminua ainda mais o equilíbrio dele, né? Então, um exemplo assim, não é uma crítica, né, só um exemplo. E isso acontece com a gente também. Se nós deixarmos nos tomar pela vaidade, e ela possui várias faces, né, vários modos de se manifestar e nos convencer de que somos realmente mais do que realmente somos, então nós perdemos meio que automaticamente o equilíbrio. A vaidade, podemos dizer assim, que é a labirintite do equilíbrio, né? Quanto mais você toma dela, mais vertiginoso você fica e mais rápido você perde o equilíbrio e começa a levar os maravilhosos tombos, né, que nós levamos em cada reencarnação. Maravilhosos foi irônico, né, mas é mais ou menos isso. Com equilíbrio, nós não apenas alcançamos nossos objetivos com segurança, mas normalmente nós também ultrapassamos esses objetivos. Então, normalmente, se você projeta a sua atual reencarnação
para evoluir em alguns aspectos. Então você traçou um objetivo do ponto A para o ponto B. O equilíbrio ele vai garantir que você consiga chegar, né, nessas ambições espirituais que você planejou para esta reencarnação ou para esse momento, digamos assim. Então ele te dá a possibilidade de caminhar com segurança e alcançar de forma certeira o seu objetivo. E quanto mais você usá-lo, mais nítido ficará a evidência de que ele é positivo para você. Então você terá a tendência de utilizá-lo cada vez mais. E aí, não se assuste se além do ponto B você ultrapassar esse objetivo e se deparar no ponto C, D, E, ou seja, você evoluir a mais do que aquilo que você planejou, certo? E na Bíblia temos um roteiro muito claro de como conquistar e atuar com equilíbrio. Temos lá em Tiago, quando colocamos freios na boca dos cavalos, que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Aí é bem peculiar esse trecho da Bíblia, que ele se refere assim, em muitas coisas, né? Mas uma delas é a nossa incontrolável língua, né? Muitas vezes a gente fala coisa que não deveria ser falada, ou fala de uma forma inapropriada, né? Então, se nós controlarmos a nossa boca, nós controlamos a nossa reencarnação inteira, ou pelo menos a chance disso é muito grande, né? Temos lá Provérbios: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, o desafio de conquistar uma cidade, por incrível que pareça, é menor do que o desafio que temos de controlar a nós mesmos. Tamanha a nossa imensidão de capacidade, pois somos filhos do Pai e a sua semelhança. Lá em Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, nós temos o equilíbrio dentro de nós, basta usá-lo. É que nem o juízo, né? Tem juízo? Temos. Usa, às vezes. Então, isso nós temos, já é uma conquista nossa. Nós podemos aperfeiçoá-lo e podemos utilizá-lo frequentemente com uma intensidade cada vez maior. Quanto mais utilizarmos o equilíbrio, maiores as vantagens para com a nossa atual reencarnação, e veremos adiante que nas futuras reencarnações também. Novamente em Provérbios: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se, né? E para poder dominar-se é preciso muito equilíbrio. Efésios: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. A ira é um grande desequilíbrio, é um fator desequilibrante, o ódio, né? O ódio, a ira, a vingança. Então é quase fatal para o equilíbrio se você cultivar esse tipo de instinto, né? Que é o ódio, a ira, a vingança e as ações correlatas. E aí em Efésios é claro: antes que o sol se ponha, se apazigue, se acalme, se reequilibre, porque o destino que a ira, o ódio tem reservado para nós é um dos piores possíveis. Bom, aí temos aqui um gráfico que mostra de uma forma bem simples, né? bem simplória, as bases que a paciência, a tolerância, a justiça, a caridade, a honestidade dão a nossa reencarnação e ao equilíbrio que provoca nessa nossa caminhada. Então perceba que da reencarnação até o objetivo é uma linha reta, ou seja, equilibrada. E todas essas virtudes que nós temos também, né, podemos aumentar, aprofundar, melhorar, mas nós temos, dão suporte para isso. Então, todas essas virtudes é como se fossem calços que nos mantêm equilibrados durante a nossa atual trajetória, nos garantindo uma chegada
rápida, clara aos nossos objetivos espirituais positivos, obviamente, né? E com isso, logo acima nós vemos aí os dividendos morais. Quanto mais equilibrados chegamos, quanto mais avançamos na nossa reencarnação rumo aos nossos objetivos sublimes que todos nós temos, maior é a geração dos dividendos morais, ou seja, está correlacionado o nosso equilíbrio, porque o nosso equilíbrio mantém a nossa trajetória positiva, virtuosa, e vai aumentando cada vez mais os rendimentos aí das nossas ações. Uma pessoa equilibrada dificilmente provocará ou adotará más ações ou ações negativas, né, gerando dividendos morais negativos. Então essa é a correlação. Mas o contrário também temos, né? Temos aí os instintos, né, primitivos, as variantes, né, algumas variantes dos instintos, que são várias, que é o ódio, o egoísmo, a vaidade, a injustiça e a desonestidade. É importante dizer que enquanto as virtudes que nós já temos em nós, mas precisamos desenvolvê-las e torná-las preponderantes em nossa mente, os instintos também existem em nós, antes das virtudes, na verdade, e a tendência é que nós eliminemos todos eles. Então, as virtudes serão preservadas e aumentadas, e os instintos animais serão cada vez mais diminuídos e expurgados, extirpados do nosso espírito, da nossa personalidade. Então percebam que o caminho aí é bem aos trancos e barrancos, né? E a gente não consegue calibrar a nossa caminhada, a nossa reencarnação com o nosso objetivo. Dificilmente a gente vai conseguir atingir os objetivos mínimos, né, da nossa reencarnação, ou seja, ela qual for, numa trajetória igual a essa, com base nos alicerces precários e desastrosos dos instintos primitivos. E por consequência, temos vários dividendos morais negativos, né? Ou seja, o rendimento é cada vez menor, cada vez mais negativo, ao ponto de comprometer seriamente o nosso futuro espiritual. Bom, e dividendos morais? Qual que é a natureza? Para que eles servem? Bom, nas nossas reencarnações, muitas vezes, para nós aprendermos algo com consistência, com significância real, nós acabamos errando, né? Nós erramos e geramos uma dívida, né? Uma dívida para com pessoas, para com países, para com, enfim, tudo aquilo que nós geramos um erro, nós geramos uma dívida. Então nós temos dívidas com outros irmãos, temos dívidas com alguns povos, países, né? Tudo isso pode acontecer. E os dividendos morais, eles vêm sanar todas essas questões das dívidas, né? A cada dividendo moral que você gera, você amortiza a sua dívida kármica, a sua dívida espiritual, a sua dívida de causa e efeito. Então, da dívida nós subimos para o patamar da quitação, quando nós cada vez geramos mais dividendos morais, e do patamar quitação chegamos no patamar crédito. Então, gerando dividendos morais, praticando boas ações, bons pensamentos, seguindo em equilíbrio, praticando bem a caridade constantemente, você vai geraremos, né, dividendos morais e alcançaremos esses patamares aí, né? Da dívida pularemos para a quitação e da situação de quitação avançaremos para a situação de crédito, né? Aí a coisa começa a ficar boa. Da dívida para quitação, da quitação para crédito. Quando chegarmos em crédito, aí sim temos chances reais de ter uma evolução mais rápida e mais consistente. A Bíblia também nos traz orientação sobre dividendos morais. E aí já começamos com uma máxima aqui do Cristo, que é
o qual recompensará cada um segundo as suas obras, né? Então, de acordo com a sua obra, você será recompensado. Lembrando que não existe a neutralidade, né? Se você atua de forma positiva, você vai receber coisas positivas. Se você atua de forma negativa, você receberá aspectos negativos, né? De acordo com a sua obra. A neutralidade não existe, a neutralidade é negativa. Então, se você ficar neutro, você também gerará consequências negativas, recompensas negativas, digamos assim, para você mesmo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque o Cristo, o Senhor, servis. Galardão da herança. Que herança é essa? Das nossas obras. É a herança das nossas obras, das nossas ações, que vai permitir que nós entremos em estágios evolutivos ainda desconhecidos por nós. Nós temos alguns momentos de alegria aqui na Terra, mas no mundo espiritual, conforme você avança na sua evolução, você começa a ter acesso a níveis de felicidade inimagináveis. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso é muito importante, irmãos. Aqui fala para não cansarmos de fazer o bem, porque às vezes cansa. Ninguém tem coragem. Poucas pessoas têm coragem de falar isso, mas é verdade, às vezes cansa, né? É normal, somos humanos, às vezes a gente cansa. A gente tem que se renovar, tem que se reciclar, tem que, enfim, dar umas piruetas aí, fazer o que for necessário para que você retome, né, esse ânimo, esse fulgor de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos o bem que estamos plantando, que estamos fazendo, né? Se não houvermos desfalecido, ou seja, a gente não pode cansar, a gente não pode desfalecer, a gente tem que se reciclar, se renovar, criar algumas, digamos, novidades, buscar novos conhecimentos, conversar com outras pessoas. Tem que reviver o bem que existe em você para que ele continue e permaneça ativo o tempo todo. O bem dentro de nós tem que ser ativo, ele tem que produzir o tempo todo. Não podemos cansar, senão iremos desfalecer e a nossa colheita positiva será comprometida. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí é uma explanação clara, né, da mente de Deus em relação à nossa conduta. Se nós formos fiéis, formos bons e fiéis, né, fiéis às orientações de Deus, de Jesus, principalmente o que está na Bíblia, no Evangelho cristão, entraremos no gozo do Senhor. Aí volta aquele tema, né, pessoal? A felicidade da terra, existem alguns gozos que são muito bons, né? A convivência com a família, a paz, a harmonia, enfim, todas as conquistas que nós conseguimos na vida material nos traz uma certa felicidade, né? É um gozo, mas não é nada comparado ao gozo de Deus, a felicidade que Deus possui e que Ele quer que nós sejamos parceiros nesse gozo que Ele detém, né? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Mais uma vez, né, meus irmãos, aí nos Provérbios, nunca abandone o bem e a fidelidade para com Deus, para com Jesus, para com o bem, né? Se for preciso, amarra no seu pescoço, que é uma coisa mais junta do que você amarra isso no seu pescoço, tamanha a importância que isso tem para nós, né? Não abandonar nunca, né, a atividade no bem,
o estudo para o bem, o ensino para o bem, tudo, né? E a fidelidade, né, às leis de Deus, de Jesus. É importantíssimo. Temos que gravar isso no nosso coração, né? E com isso a gente vai achar um bom entendimento e graça, né, de Deus para conosco. E dos homens também, né? Muito importante, meus irmãos. Esse desdobramento positivo, né, que o dividendos morais ocasiona, ele se diz em relação à nossa vida espiritual, ao nosso futuro espiritual, a nossa relação para com Deus, para com Jesus, mas também a nossa relação para com outras pessoas. O dividendo moral influencia muito, veremos mais à frente, influencia muito a nossa relação com as futuras pessoas das quais irão participar da nossa reencarnação ou iremos participar da reencarnação delas, enfim. Por fim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só, meus irmãos, a exclusividade, o ineditismo do que Deus reserva para quem é fiel e bom. São coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, né? E o coração nunca percebeu. Então imagine vocês, quer dizer, a gente nem consegue imaginar, né? O quão bom é o que Deus reserva para nós se nos mantermos bons e fiéis, se nos mantermos em ação, né, a trabalho de Jesus, de Deus, a trabalho em favor de quem quer que precise de ajuda, né? E fiéis a seus ensinamentos, orientações e leis. São coisas inimagináveis, exclusivas, inéditas que todos nós, com certeza, às vezes pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ingressaremos nesse ambiente desconhecido ainda por nós, mas que é a felicidade e a realização plenas, sem sombra de dúvida. Bom, então, de uma forma até grosseira, digamos assim, né? Deus criou e Jesus administra o maior programa de recompensa e fidelidade do universo. De que forma posso utilizar meus dividendos morais? Podemos usar para diminuir ou quitar dívidas passadas, melhorar condições de êxito nas próximas reencarnações, utilizar para cura, conquistar uma cura, uma amenização ou impedimento de doenças, para uma proteção espiritual extra. Essa proteção espiritual extra, ela acontece meio que de forma automática. Quando você se torna um guerreiro do bem, um trabalhador do bem, um fiel a Jesus, ao Evangelho cristão, a Deus, você começa a adquirir uma certa blindagem a muitos dos ataques espirituais das trevas que frequentemente todos os encarnados sofrem. Então, essa proteção espiritual extra, ela já começa meio que automaticamente a hora que você decide realmente agir em favor da caridade, da ajuda ao próximo e com fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Intercessão em favor de entes queridos, ou seja, com um dividendo moral, o seu peso moral aumenta, vai rendendo, dividendos morais vão rendendo cada vez mais e o seu peso moral aumenta. Esse peso moral, essa força moral, em alguns casos específicos, não é tão simples, né? Mas acontece em vários relatos da literatura espírita, nós temos relatos de que você consegue sim fazer uma intercessão em favor de um ente querido que se encontra em uma situação precária ou dificultosa naquela ocasião. Você consegue também uma comunicação, né, ou visitas a entes queridos ainda reencarnados aqui na Terra ou qualquer outro plano. Você pode também ter a possibilidade de escolha de algumas condições específicas para a próxima encarnação. Por exemplo, com o meu peso moral, com os meus dividendos morais que
me deram um peso moral, uma força moral maior, eu posso ter a oportunidade de escolher os meus futuros pais, minha futura família, qual país que eu gostaria de reencarnar, ou que seria mais útil. Normalmente não é o que gostaria, normalmente é o que seria mais útil para você na sua reencarnação. Essa é a orientação básica para toda a reencarnação. Aspectos físicos, intelectuais, enfim, você pode ter a possibilidade de escolha de alguns aspectos da sua nova reencarnação. Acesso a estudos inéditos e informações restritas. Tem muita coisa para aprender no mundo espiritual. Aqui na Terra tem também, né? Muito. Mas lá também tem mais ainda. E às vezes você, para alcançar um determinado estudo ou uma determinada informação, você tem que ter uma evolução moral maior, um equilíbrio maior, né? uma consistência moral e ética muito maior do que nós temos hoje, né? Mas é possível, porém tem que ter muitos dividendos morais aí trabalhando a seu favor. E muitas outras formas que ainda não conhecemos ou não temos confirmação. Ou seja, ela facilita em uma série de coisas que nós já sabemos, mas tem muita coisa ainda que ela faz e que nós não temos nenhum relato, nenhuma confirmação ainda, então a gente não pode abordar aqui nesse momento, tá bom? Bom, aí fica a pergunta provocativa de sempre, né? Já sabemos que o crime não compensa. E estamos descobrindo que ser cristão compensa, e muito. Como está a sua conta corrente espiritual? Como está seu equilíbrio? Muito obrigado. No próximo vídeo, é o último da série, né? É o 7º vídeo. Falaremos sobre vínculos e dividendos emocionais. Tá bom? Fiquem todos com Deus, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Jesus permitir.